Olá, gente! Vamos então de novo voltar lá para a Europa para ver como que esse Art Nouveau simplista vai começar a aparecer por lá. E com isso hoje eu vou contar a história do Charles Remy Mackintosh. O Charles era um escocês lá de Glasgow, ele nasceu em 1868 numa família ali de classe média. Então na infância, ensino fundamental, ele acaba frequentando as escolas públicas. E ele vai seguir estudando assim até que em 1890 ele ganha um concurso Alexander Thomson, que vai dar para ele viagens para estudar arquitetura clássica. Ele vai começar a carreira dele como arquiteto ali no escritório Honey & Kippai. E ali ele vai desenvolver o primeiro projeto dele de maior importância, que é The Lighthouse. Em 1892 ele está estudando ali na Glasgow School of Art, e lá ele vai ficar muito amigo do Herbert McNair. E também ele vai conhecer ali na escola a Margaret MacDonald e a irmã dela, que é a Frances MacDonald. Esses quatro vão ficar muito próximos e eles vão formar o grupo que é o The Four, que vai acabar ficando conhecido para fora como The Glasgow Four, que são os quatro principais artistas ali de Glasgow da época, que vão moldar o que vai ficar conhecido como linguagem e estilo da cidade. Isso vai ser importante para a carreira do Mackintosh, mas também vai ser importante para a vida pessoal dele, porque ele vai acabar se apaixonando e casando com a Margaret MacDonald. O Charles viveu quase a vida toda dele ali em Glasgow, e isso fez ele acompanhar as mudanças da cidade, principalmente quando a Revolução Industrial chegou lá e as fábricas se instalaram. Glasgow acabou se especializando ali na produção de coisas pesadas, por exemplo, embarcações. E como tinha muita demanda desse tipo de produto na época, a cidade prosperou bem e começou a importar coisas de fora, principalmente coisas culturais, que a gente vai ver aqui uma similaridade com o que aconteceu lá na França, quando chegou a influência da cultura japonesa. Lembrando que lá na França foi o Samuel Bean que trouxe para a galeria dele a Art Nouveau, essas obras japonesas que acabaram influenciando os designers e artistas franceses. E aqui o que vai acontecer com o Mackintosh é uma coisa parecida, vão chegar produtos japoneses, obras japonesas, e ele vai se influenciar por esse estilo novo que ele está vendo. Para ele, esses produtos vão ser uma espécie de modernismo, e ele vai tirar características ali que vão acabar influenciando o trabalho dele. Ele vai notar que esses produtos são todos leves e eles têm pouco uso de material, porque eles precisavam ser leves para o transporte, né, para conseguir chegar num preço acessível em outros lugares. Esse uso racional de material faz com que os objetos não tenham muito ornamento, que sejam cada vez mais simples e as formas sejam mais simples. Isso também é uma coisa que vai interessar o Mackintosh. Ele vai notar também que esses produtos estão focados na qualidade e na divisão ali espacial, no uso espacial, e que quando ele coloca esses produtos juntos no interior, eles trazem um tipo de calma, uma ideia de transparecer calma para quem for usar aquele espaço. E essa calma vem dessa simplicidade formal e do uso de materiais naturais ali evidenciados. Bem, ele vai absorver essas ideias ali de simplicidade, de trazer essa calma. Ele vai começar a aplicar isso primeiro na arquitetura. E ele aqui nesse período vai fazer um dos projetos mais importantes da carreira dele, que é a Glasgow School of Art. Aqui nesse prédio a gente vê que ele está trazendo as referências do Art Nouveau, do Arts and Crafts, aquela coisa orgânica, da forma que cresceu espontaneamente, mas ele vai mudar e começar a geometrizar e equilibrar essas referências florais com essas referências geométricas para criar uma forma mais simples. E é claro que ele vai expandir essa linguagem também para os objetos que ele vai projetar para compor esses espaços. Bem, então vamos ver como que ele vai aplicar isso no projeto dos objetos. Existia ali já todo um movimento europeu para chegar numa abstração mais daquelas formas do Art Nouveau. E o que o Mackintosh vai fazer aqui é que ele vai radicalizar e ele vai geometrizar tudo. Então, a primeira coisa é que aquelas ideias de formas mais orgânicas, aquelas curvas inspiradas na botânica, aqui no Mackintosh, no trabalho dele, elas vão virar círculos e arcos. Ele vai desenvolver um negócio na linguagem dele que é a verticalidade. Então ele vai fazer esses espaldares, esses encostos aqui de cadeira bem altos, e ele vai reforçar essa verticalidade usando essas formas retas na vertical. Então ele tem esse monte de linhas aqui retas que estão reforçando esse movimento, e ele faz uns cruzamentos para chegar em resultados como o apoio de encosto e estruturação do objeto.
Então ele está trabalhando aqui basicamente linhas verticais e linhas horizontais, sendo elas ortogonais ali, quase numa ideia meio neoplástica lá do Piotr Mondrian. Com essa abstração e geometrização das formas, o Macintosh vai acabar criando produtos que são fáceis de produzir. E ele só não caminha para um lado funcionalista, porque aqui ele exagera na quantidade de material que ele coloca aqui nos produtos. Eles não precisariam ter toda essa quantidade de linhas verticais, todos esses apoios que ele está fazendo para criar o espaldar. Isso podia ser resolvido numa linguagem mais de máquina, mais industrial, que tornaria esse produto mais seriável. Mas então, como conclusão, se o Henri van der Velde avançou porque trouxe a abstração para as linguagens, o Charles Macintosh avança a linguagem porque ele traz a geometrização. E o período de produção principal dele é entre os anos 1900 e os anos 1920 ali. Ele vai ter 20 anos que ele vai fazer bastante projeto de arquitetura e bastante desses projetos de design. Ele desenvolve também aquarelas, algumas pinturas lá com o grupo The Four. Mas ali pelos anos 1920 ele vai começar a ficar meio desiludido com a arquitetura, acho que ele fica meio saturado. Ele acaba focando mais nesses projetos de desenho, essas pinturas, aquarelas que ele está fazendo. Em 1923 ele resolve se mudar de Glasgow. Ele muda então para uma costa mediterrânea lá na França e aí ele abandona de vez a arquitetura e o design para focar nessas pinturas e para fazer um movimento de reconexão com o trabalho manual. Ele morou então a vida toda naquela cidade industrial, sempre pensando na produção seriada, na arquitetura para refletir esse momento. E aí ele faz esse movimento de reconexão com o trabalho manual, com um desenvolvimento mais lento. E ele mora ali por 2 anos até que ele decide se mudar de volta lá para o Reino Unido e ele vai agora para Londres. E infelizmente quando ele volta ali para Londres ele acaba sendo diagnosticado com um câncer e ele vai viver mais ali um ano e pouco. E em 1828 ele acaba falecendo. E essa foi um pouquinho da história, inspiração e trabalho do Charles Remy Macintosh. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem acompanhar mais desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e aproveita a área de comentários para dizer o que vocês acharam do trabalho dele. Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu coloco o dia a dia da minha profissão, algumas referências minhas e os projetos que eu estou desenvolvendo. Então se você quiser, vocês podem me seguir lá, tem o arroba aqui na tela e o link na descrição. E a gente se vê em breve por aqui.